Vamos abrir as perguntas. O Abel deve estar com saudade da imprensa carioca brasileira. Mais de 10 anos não parece ligar lá para Rosário, agora vai sair diretamente aqui. Vamos abrir aqui com o nosso amigo Marcos Martins, da Rádio Tupi. Por favor, dê sempre o nome e o nome dele. Bom, Abel, em primeiro lugar, bom retorno para você nessa volta Fluminense, que você seja muito feliz aqui, muitas vitórias, que venha o título brasileiro realmente. Agora, depois de tanta essa espera, você já tem a alma que colou, já é vitorioso, e o clube te deu esse retorno esperado por 3 meses. Como é que vai ser a tua autocobrança, né, pelas vitórias? Você se sente ainda mais responsável do que você já tem por natureza, por ser tricolor, por esse retorno que o clube te deu? É verdade. Primeiro que eu não me sinto mais responsável, eu sinto uma responsabilidade muito maior. Né? Mas isso, ao mesmo tempo, a espera faz eu ter certeza e convicção que a torcida sabe que vai ter uma entrega total minha. E o outro lado é que quando eu estive como vice-presidente do Sindicato de Jogadores, que jogava futebol, Roberto Dinamite era presidente, a nossa única e maior briga era pelo nosso 30 dias de férias. E quando eu cheguei às 3h30 da manhã, depois de 15 horas de voo, sem mala, eu vou começar a trabalhar hoje. Mas foi uma troca mais do que justa e merecida. O Fluminense me trouxe de volta para os maiores clubes do país, me trouxe de volta para o meu país e me trouxe de volta para a minha cidade, para perto da minha família, onde eu não estava há 5 anos e meio. Por 2 anos e meio internacional e 3 anos de mundo árabe. Então, eu sei dessa resposta que eu vou tentar dar para esse clube. Abel, Rafael Marques, Rádio Globo, reportagem do Rio de volta. Ele veio fazer 2 perguntas em uma. A primeira é a seguinte: esses poucos minutos do Fluminense, quais as principais mudanças que você percebe em relação a 2005, na sua passagem, a sua passagem como técnico aqui do clube? E segundo, ontem nós conversamos com o Fábio, meu filho, que joga nos juniores, e ele disse que por ele sai do Fluminense porque não quer uma vinculação da carreira dele com a sua. Você faz questão do Fábio permaneça ou você deixa ele sair? Bom, primeiro, a emoção de encontrar os colegas, que nós vamos juntos, os amigos, e depois ver para você que tem vestiário, que tinha uma melhora muito grande. Muito grande. Sobre meu filho, eu entendo muito bem a situação dele. Porque eu não quero nunca misturar a emoção com o pai ou com o treinador. Porque em 2 anos e meio de Inter, em 3 oportunidades somente, ele foi comigo de carro para o clube, saltou antes de eu chegar no Gigantinho, para não entrar no clube comigo dentro do carro. Então fica muito aquele negócio, filho do homem, mas já falei para ele que não tem nada a ver. Ele vai ter que alcançar, subir ou não subir com as próprias pernas. Eu não posso fazer absolutamente nada, nem proteger de nada daquilo que ele virá a ser. O futebol é assim, é um futebol coletivo, mas a concorrência, a competitividade interna é muito grande. Nem todos vão conseguir, por exemplo, chegar onde eu cheguei. Eu tive sorte. Eu não era um grande jogador, mas eu tive sorte. Era dedicado, era aplicado. Me julgaram inteligente jogando, mas não era um grande jogador. E consegui, outros muito melhores, superiores a mim, não conseguiram. Tomara que ele consiga, e tomara que ele consiga no Fluminense. Abel, um prazer ter de volta aqui ao convite do Fluminense, nosso amigo da Rádio Manchete. Você esteve aqui em 2005, foi campeão carioca e depois conquistou pelo Internacional, Campeonato Gaúcho, Mundial, Libertadores. O que o torcedor tricolor pode esperar de você de 2005 para cá? O que o Abel evoluiu na carreira como treinador que o torcedor pode esperar? Você não consegue, eu acho,
né, porque essa minha ida depois do Fluminense do Inter foi a minha quinta ida, foram 5 vezes do Inter. E quando veio o projeto Libertadores, foi totalmente abdicado o Campeonato Gaúcho. Ficou totalmente, completamente isolado. Mas, de toda maneira, se chegou uma final do Grêmio e Inter. Mesmo o Inter jogando com o time reserva. Empatamos o 0-0 no Olímpico, empatamos um ao em casa, sofremos um em casa, eles foram campeões. Se ali nós tivéssemos vencido, o Inter seria pentacampeão gaúcho. Não acredito que com o pentacampeonato a entrega seria tão grande para a Libertadores como foi. Mas ali ficou uma coisa muito clara, que a perda do título não mexeu com nada. Então tem alguma coisa muito a ver com o que está acontecendo agora com a minha porta. Era a ideia do Fluminense, Abel, era a ideia do Abel voltar. Não se houve uma espera, até que tenha se pago um preço grande. Esse é o projeto deles e meu. Então ali ficou muito mais claro para mim, e para mim foi um grande aprendizado, que aquilo que foi traçado em comissão técnica e direção foi cumprido 100% a risca. E veio a Libertadores, já fez com que o clube desse um salto muito grande. Disputar a Libertadores depois do outro ano, então isso tudo deu uma experiência muito maior para mim, a nível de currículo, a nível de conhecimento. Mas acho que o que mais me marcou ali exatamente foi que aquilo que nós planejamos, nós não fugimos uma vírgula. Independente do momento do campeonato Grenal, eu acho que o Inter depois daquilo conquistou muito. Depois me foi no torneio de Dubai, venceu o torneio de Dubai contra o Inter de Milão. E hoje o Inter que tinha na nossa época, em 2006, 12 mil sócios, hoje passa dos 100 mil. Quem sabe esse time de guerreiros hoje não fará com que o Fluminense também possa ultrapassar os 100 mil sócios. Abel, boa tarde. Você disse algumas palavras aí como aplicação, emoção, entrega, que sempre fizeram parte da sua carreira como jogador e também como treinador. Como passar isso para o grupo de jogadores do Fluminense nessa luta novamente pela conquista do Campeonato Brasileiro? Eu acho que não preciso passar não, pelo que eu vi há 2 anos atrás, né, quando estava no Cuca, o que eu vi ano passado, que estava no município, o que eu vi quando o Atlético Goianiense com eles, assistido lá pela Globo Internacional, por alegria minha, passou também o último jogo com o meu mesmo. Até, não sei se vocês perceberam que eu não li em lugar nenhum, mas eu estava no telefone de lá me comunicando com ele. Contra o Cruzeiro, eu acho que dispensa comentário. O jogador, ele tem 2 mínimos. Ele tem que optar. Ou ele tem que gostar um pouco do clube. Hoje é um pouquinho difícil isso. No nosso tempo existia uma coisa mais nostálgica, mais duradoura, mais sentimento, se mudava pouco. Os jogadores de nosso contrato é livre. Mas mesmo que ele não queira gostar, ele tem que ter identidade no clube. Porque ele não é obrigado a assinar mandato. Então, uma das coisas óbvias, né, é que entrega. Ele não está fazendo mais daquilo que ele tem que fazer. É quase uma obrigação. Isso aqui não é obrigação. É uma obrigação. Eu acho que nesse aspecto, claro, foi muito minha característica, né, como jogador e como treinador. Mas acho que o jogador fluminense, acho que mesmo aqueles que chegam aqui, que não participaram daqueles momentos, né, com os Gil e Guerreiro, ele entra nesse clima automaticamente. Porque o clube nunca
pouquinho do clube, ou criar uma certa identidade com o clube, é fazer parte desse grupo de investidores. Gerson Júnior, Rádio Brasil. Gostaria de saber de você o seguinte: estão aqui para jornalistas da sua apresentação, seus ex-companheiros, o ex-comandante Silvio Marcão. O Abel chegou por estado de giro? Com estado de giro? Não. Acho que não, né? Eles sabem, principalmente torcedores aqui, eles sabem que chegou um cara, vai tentar se virar ou virar até putinho pelo avesso para fazer o melhor. Ele sabe disso. Não será diferente. A entrega, a relação é muito forte. A relação é muito forte. Nada na minha vida pagará. Nada é mais valioso na minha vida do que o meu caráter. O meu caráter foi construído aqui dentro. Então é isso que vai acontecer. Eu sou mais um. Eu quero ser o intermediário entre aquilo que eles sentem, pensam e querem e meu grupo de jogadores.